Vamos lá. Fizemos até as 7. Pessoal, então, vai dando sua curtida aí, Master. Vai compartilhando aí depois e vamos para cima. Bom, então começando agora, né? Aqui, ó, foi até a aula passada, a aula de ontem, até a questão 7. Agora vamos continuar, estamos aqui na questão 8. Então vamos lá, a questão vai falar o seguinte. Considere uma garrafa de 500 ml. Então nós temos essa garrafa de 500 ml, mas com apenas 3/5 do seu reservatório preenchido de limonada, né? A bebida foi servida igualmente em 5 copos de 60 ml, certo? Mas ocupou apenas 4/5 de cada copo. Sendo assim, qual a fração? Aqui está o pulo do gato, que nós vamos olhar para isso só para o final. Qual a fração de limonada que restou na garrafa? Mas essa pergunta a gente só vai olhar para o final. Vamos por partes. Nós temos uma garrafa. Deixa eu até desenhar mais ou menos aqui. Essa garrafa aqui, ela é de 500 ml. Certo? Maravilha. E aí, tem só parte dela que tem limonada. Vou pegar mais ou menos aqui, ó, esse tanto, que nós vamos ter que calcular. Ele fala que é 3/5 do total. Então, o problema está falando que 3/5 de 500. Então, o total de limonada é 3/5 de 500, correto? Maravilha. Aí, o que acontece? Né? Na matemática, quando você tem aqui o DE, você sabe que é multiplicação. E aí nós vamos calcular aqui, ó, vai ser 3/5 vezes 500, correto? 3/5 vezes 500. E aí você tem dois caminhos. Ou você pega o 500, simplifica com 5, e depois pega o valor final e multiplica com 3. Ou você pega o 500, multiplica com 3 e divide por 5 depois. Fica a seu critério. Eu vou fazer isso. Lembrando que quando não tem nada que é 1, você vai pegar e vai fazer 500 vezes 3 é 1.500 sobre 5 vezes 1, que é 5. Quando você divide 1.500 por 5, você acha 300 ml. Então, nós temos uma garrafa de 500 ml, nós temos um total de suco que equivale a 300 ml. Foi o que o problema disse. Então, aqui é 300 ml. Aí, o que o problema vai continuar falando? Ele vai falar assim, que nós vamos pegar essa quantidade de suco e nós vamos encher 5 copos. Cada copo de 60 ml. Eu poderia pegar todo esse suco e preencher os 5 copos e não sobrar nada. Só que o que o problema disse? Ele disse que a quantidade de suco que foi colocada em cada copo é de 4/5 do copo. Então, por exemplo, no copo foi colocado isso aqui, ó, 4/5 de 60 ml. Quanto que é 4/5 de 60 ml? Então, isso aqui nada mais é que 4/5 vezes 60. E aí você pode fazer, ó, 60 vezes 4, 240, dividido por 5,
Quando você divide 240 por 5, você vai achar 48 ml. Então, em cada copo foi colocado 48 ml de suco, certo? E cabe 60. Então, quanto que sobra? Nós temos um total de 5 copos. Faz a conta comigo. 48 vezes 5. Quanto que é 48 que multiplica 5? Se a gente fizer a conta, 48 vezes o 5, 5 vezes 8 é 40, 4, 5 vezes 4, 20, com 4, 240 ml, né? Deu ali 240 ml de suco que foi colocado no copo. Se nós temos um total de 300, você faz 300 ml menos 240. O que sobra de suco na jarra é de 60 ml. Isso aqui foi a sobra. Então vamos recapitular. Eu tenho uma jarra de 500 ml, certo? Nós colocamos, dentro dessa jarra tinha um total de 300 ml de suco, certo? 300 ml de suco. Pegaram esse suco e colocaram em 5 copos, cada copo com 60 ml. Só que o problema fala que foi colocado apenas 4 quintos em cada copo, 4 quintos de 60, que equivale a 48 ml, que nós achamos. E aí nós percebemos que foi usado um total de 240 ml de suco e nós temos um total de 300. Fizemos a diferença e vimos que sobrou na jarra 60 ml. Se você observar, tem até essa alternativa, porque a banca sabe que muita gente vai marcar. Só que qual que é a pergunta do problema? Qual fração de limonada restou na garrafa? Ele quer saber a fração que restou. Percebe? Bom, então eu vou pegar 60, que é a quantidade que restou, e vou dividir por 500. Porque qual que é o outro detalhe? A banca está pedindo para você relacionar o que sobrou na garrafa com a garrafa. E muita gente pega o que sobrou de suco e relaciona com o total de suco que tinha, que era 300 ml. Cuidado! O problema está pedindo para a gente relacionar com a garrafa. Por isso que eu coloquei 60 sobre 500. Então eu corto aqui o zero. Vai sobrar 60 sobre 50. E aí eu posso, por exemplo, simplificar por 2. 60 por 2 é 3. 50 por 2 é 25. Então, a fração final é 3 sobre 25. Letra A. Tá certo? Fechamos aí, então, a questão de número 8. Belezinha? Maravilha. Certo, gente? Então, resolvemos a questão número 8. Eu fui usando o mecanismo matemático do passo a passo, tá? Tem gente que vai para o lado da porcentagem, né? Já transforma para porcentagem, vai fazendo algumas contas de cabeça, fica a seu critério. Muito bem, então vamos para a nossa próxima questão. Vamos seguindo em frente. Temos muito trabalho. Vamos lá. Qualquer dúvida depois, a aula vai estar aí para vocês, volta e assim por diante. Vamos agora na questão de número 9. E aí a questão, né? Você está vendo aí que tem um pouquinho de porcentagem, um pouquinho de fração. Vamos lá, a questão fala assim: participaram de um concurso público 1.200 candidatos, dos quais 30% foram aprovados.
Entre os candidatos aprovados, alguns foram chamados imediatamente e os demais ficaram na lista de espera. Então, precisamos do total de aprovados. Já vamos fazer essa conta. Eu tenho que fazer aqui, ó, 30% de 1.200. Essa é a nossa primeira conta. 30% é o mesmo que 30 sobre 100. Toda vez que você trabalha com a porcentagem, você tem uma fração por detrás dela, onde o denominador é igual a 100. Então, 30% é 30 sobre 100. Aí você já sabe, ó, vezes 1.200. E aí eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. Vai sobrar 30 vezes 12, que vai ser igual a 360 aprovados. Então, de 1.200 candidatos para a prova, tiveram um total de 360 aprovados. Tem aluno que vai falar assim, eu pego 10% na minha cabeça, 10% de 1.200 é 120, multipliquei por 3, 360. Não tem problema nenhum. Eu vou fazendo um mecanismo matemático, pensando no aluno que tem mais dificuldade. Aí, vamos continuar o problema. Ele fala assim, entre os aprovados, alguns foram chamados imediatamente e os demais ficaram na lista de espera. Então, nós temos duas classes de público. Os que foram chamados imediatamente, que eu vou chamá-los por X, e os que ficaram na lista de espera, que eu vou chamá-los por Y, correto? Aí, o que acontece? Eu consigo aqui uma primeira equação. Se eu pegar todo mundo que foi chamado imediatamente e somar com todo mundo que ficou na lista de espera, esse total é igual a 360. Concorda comigo? Já temos o total de aprovados. Desse total de aprovados, um grupo foi chamado de forma imediata, o outro grupo está na lista de espera. Então, somando os dois grupos, que nós chamamos de X e Y, nós vamos ter igual a 360, e aí a gente tem uma primeira equação. Aí o problema fala, se a razão, toda vez então que a gente fala razão na matemática, você vai entender como sendo divisão. Se a divisão do número de candidatos chamados imediatamente para o número de candidatos que ficaram na lista de espera. Então, ele está falando isso aqui, ó, X sobre Y, a razão. Ele fala que é igual a 2/3. Então, isso é igual a 2/3. E com isso, a gente forma a nossa segunda equação. Essa segunda equação aqui, ó, nós temos uma igualdade entre razões. Toda vez que você tiver uma igualdade entre razões, você tem o que nós chamamos de proporção. Isso é conceito. E aí o problema vai perguntar o número de candidatos que ficaram na lista de espera. Ou seja, o problema aqui está pedindo para você achar o valor do Y. Como que você vai resolver essa questão? Você tem dois caminhos, eu vou te passar um caminho menor.
Você vai pegar a segunda equação, que é uma igualdade entre razão, e você vai multiplicar em cima e embaixo por uma constante, que normalmente nós utilizamos a letra K para representar. A partir do momento que você multiplica por essa constante, você pode separar. Ou seja, aqui eu vou falar que x é igual a 2k e que y é igual a 3k. Sendo assim, eu vou voltar na primeira equação aqui e eu vou substituir. Onde tem x eu vou colocar 2k, onde tem y eu vou colocar 3k. Então você vai ter isso aqui, ó. 2k mais 3k é igual a 360. E aí nós vamos fazer a conta. 5k, né? 2 mais 3 é igual a 360. Vou passar aqui o 5 dividindo. 360 dividido por 5. Quando você faz essa conta, você vai achar 72. Então, nós achamos o valor do K, e aí nós não precisamos calcular o valor do X, apenas o valor do Y, que é a pergunta do problema. 3 que multiplica 72, fazendo essa conta, você vai achar 216, letra D. Então, das 360 pessoas aprovadas, 216 ficaram na lista de espera. Certo? Maravilha? Esse tipo de questão aqui, vocês vão perceber que é de fato muito cobrada. Onde você monta aqui duas equações, como nós montamos. Você vai pegar a segunda equação, vai multiplicar em cima e embaixo por uma constante, tá? Essa constante tem até um nome, ela é chamada de constante de proporcionalidade, mas você não precisa do nome, é só você lembrar do caminho, tá certo? Tem mais questões assim para a gente batalhar. Beleza? Muito bem. Qualquer coisa você vai comentando aí. Fizemos então a questão de número 9, que é um perfil muito cobrado e muito de bom gosto pelas bancas, inclusive pela banca Fundeb. Vamos pegar essa questão 10. Pode acontecer na sua prova uma expressão numérica normal. Você vai encontrar sim na prova questões mais simples para você só para ver se você, né, domina o que vai ser pedido na questão. Então a questão está falando assim: assinale a alternativa que apresenta a solução da expressão matemática. E nós temos aí, eu vou até projetar ela aqui, ó. 2/3 vezes 1/3 mais 5/9, certo? Chegamos nesse patamar aqui. Nós temos uma expressão numérica e ali nós temos um produto e nós temos uma soma, tá certo? Muita gente já lembra, primeiramente nós somos obrigados a fazer o produto, senão vai ficar errado. E aí esse produto nada mais é que uma multiplicação entre frações. Quando isso acontecer, você vai multiplicar o valor de cima com o valor de cima, o valor de baixo com o valor de baixo. E aí você tem 2 que multiplica 1, que é 2, 3 que multiplica 3, que é 9. E aí, somados com 5/9. Agora, nós caímos onde? Numa soma de frações com denominadores iguais. Quando isso acontece,
você soma em cima 2 mais 5 e mantém o valor de baixo. Você não vai somar o valor de baixo. Muita gente soma. Ah, eu vou somar em cima e vou somar embaixo. Não, embaixo você segura, mantém. E aí, 2 mais 5, 7 sobre 9. Alternativa D. A banca poderia até ter transformado para um número decimal. Aí você iria dividir 7 por 9, por exemplo, tá certo? Mas a questão 10, bem mais tranquila, só para dar essa pequena pincelada aí na matemática básica, tá certo? Vamos aqui para a questão de número 11, que é uma questão que, além de ser voltado para o estudo de frações e equações, tem a parte da porcentagem. Essa questão aqui eu vou te mostrar um lance, porque muita gente tem dúvida. O que é melhor, eu trabalhar com número decimal em alguns momentos ou eu trabalhar sempre com números fracionários? Vai depender, eu vou te mostrar aqui. O problema, então, está falando assim. Abelardo, olha só. Abelardo gasta sua renda mensal da seguinte maneira. Então, existe uma renda. Eu já vou até colocar aqui, ó. Vamos chamar por X a renda mensal do Abelardo. Como que ele gasta? Metade é destinada para gastos fixos, tais como a moradia e o supermercado. O que seria a metade da sua renda? É você dividir por 2. Então aqui, ó, você vai pegar o X e vai dividir por 2. Aí o que acontece? Eu vou transformar para número decimal e você vai entender o motivo, já já. Se eu transformar para número decimal, isso nada mais é que 0,5x, porque é 1 dividido por 2. E isso aqui é referente aos seus gastos fixos. Depois o problema fala, para os gastos variáveis, como lazer, ele destina 25% da renda. Então vamos lá, 25% de X. 25% da renda. Então, 25% é 25 sobre 100 vezes X. E aí eu vou fazer assim, ó. Se você dividir 25 por 100, você vai achar 0,25x. E isso aqui ele gasta com lazer. Veja que eu estou deixando na forma decimal, por quê? Porque a gente ia encontrar um monte de fração. Um monte de fração. Aí eu estou transformando para decimal, porque nós vamos conseguir juntar tudo em um único termo. Você vai ver isso. Aí nós usamos o 25%, aí ele fala, com saúde, ele gasta 15% da renda. Então, a mesma situação que a gente fez para o 25%. Você vai pegar aqui, ó, 15% de X, ele gasta com saúde. 15%, nós sabemos que é 15 sobre 100, vezes o X. 15 sobre 100, nós sabemos que é 0,15x. Então, esse valor aqui, ele gasta com saúde. Certo? Beleza. Aí, continuando. Ó, primeiro nós estamos identificando cada gasto do Abelardo. Aí o problema fala, o
o que sobra, ele destina para poupança. Se no mês de novembro, Abelardo poupou 1.200, então aqui, ó, restou 1.200 reais. Isso é o que sobrou. Se sobrou para ele 1.200 que ele colocou na poupança, aí o problema pergunta: sua renda no mês foi? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todas as partes, nós vamos somar todos os gastos e igualar X, que é a sua renda mensal. Então, você vai fazer aqui, ó, X sobre 2 mais X sobre 2 não, né? Vamos usar 0,5. Porque aí a conta vai ficar mais simples, por incrível que pareça. Você vai colocar aqui, ó, 0,5x mais 0,25x mais 0,15x. E aí você pega o que ele guardou, mais 1.200. Tudo isso é igual a X, que é a sua renda mensal. E aí agora a gente vai juntar aqui, ó, quanto que dá esses três primeiros termos que têm um X em comum. Se você somar 0,5 com 0,25 com 0,15, você vai achar 0,9x. Mais 1.200, isso é igual a X. E aí eu vou passar o que tem X lá para o outro lado. Vai ficar aqui 1.200, que é igual a X, menos 0,9x. Eu peguei o 0,9x que está de cá e passei para o outro lado. E aí vai ser o seguinte: 1.200, que é igual. Se você fizer 1, porque aqui, ó, o valor que está acompanhando o x aqui é 1. 1 menos 0,9 vai dar 0,1. Então, isso aqui, ó, é 0,1x. Para quem não entendeu, a gente fez essa conta aqui, ó. 1 menos 0,9. Peguei 1 emprestado aqui, ficou 10. 10 menos 9 é 1. Vírgula embaixo de vírgula, aqui ficou 0. 0 menos 0 é 0. Então, sobrou 0,1. E aí eu vou fazer o seguinte. O 0,1 ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. X é igual a 1.200 dividido por 0,1. O que acontece? Você caiu numa divisão com vírgula, aí você fala assim, eu tenho muita dificuldade nisso. Aí tem aquela dica para você não errar bobeira e ganhar tempo. Eu vou pegar aqui o 0,1, nós temos uma casa após a vírgula. Eu vou multiplicar por 10, porque quando eu faço isso, a minha vírgula vai andar uma casa para a direita. E aí ela desaparece. Só que se eu faço isso embaixo, eu sou obrigado a fazer isso em cima. Senão vai dar problema. E aí, então, feito isso, quanto que vai dar agora? X vai ser igual 1.200 vezes 10 é o mesmo que 12.000 sobre 0,1 vezes 10, 1. 12.000 dividido por 1 é 12.000. Essa é a renda mensal de Abelardo. Resposta final, letra A. Então, ele tem aí uma bela renda. Eu transformei para decimal. Eu achei aqui
que as contas ficam um pouco mais fáceis, mas você pode fazer de outra forma, não tem problema. Pessoal, tá dando para acompanhar? Só dá um ok aqui para mim. Só para eu saber se tá dando tudo certo, por gentileza, tá? Eu não tô falando sozinho. Certo? Tô tomando muita água que eu tô um pouquinho com a garganta inflamada. Muito bem, Ivanildo, ok, certinho. Maravilha, Dani. Vamos lá então. Então é bom que vocês estão aqui comigo. Bom, isso, Bruna, mas é só ter paciência que dá certo. Vamos que vamos. Agora, vamos lá. Vamos pegar a 12, né? A questão vai falar o seguinte. Típica banca Fundep. Um ar-condicionado no inverno estava custando R$ 2.390. Então, no inverno, o ar-condicionado estava R$ 2.390, certo? Aí vai ser o seguinte. Vamos lá. Após chegar o verão, o mesmo sofreu um aumento. Então, ele teve um aumento de 25%. Então, seu valor passou a ser... Então, ele custa R$ 2.390. Ele vai ter um aumento de 25%. Então, a conta é essa. 25% de R$ 2.390. Não é essa a conta? 25% é 25 sobre 100 vezes 2.390. E aí, por exemplo, eu posso cortar aqui um zero com zero. Vai sobrar 25 sobre 10 vezes 239. E o 25 sobre 10 eu posso simplificar por 5. Se eu simplificar por 5 em cima e embaixo, vai ficar assim, 25 por 5 é 5, 10 por 5 é 2, vezes 239. Então, ali nós vamos pegar 239 e multiplicar por 5, que vai dar 1.195 dividido por 2. E aí, quando você faz 1.195 e divide por 2, você acha R$ 597,50. Ou seja, esse vai ser o aumento do ar-condicionado. Então, qual que é o seu novo valor? R$ 2.390 mais R$ 597,50. Efetuando essa soma, você vai achar R$ 2.987,50. Então, com o aumento de 25% no ar-condicionado, ele deu esse up aí no seu valor. Tá certo? Então, essa questão ela foi bem tradicional, de concurso público, bem tradicional mesmo, tá? Cai muito. Então, é só você tomar cuidado com as contas. Agora, vamos lá. Vamos para a questão 13. Eu coloquei a questão 13 para recordar, pelo menos uma questão, números inversamente proporcionais. Nós temos os números diretamente e inversamente. Entre os dois casos, a banca gosta muito mais de números diretamente. Mas aqui é para você ter uma ideia para quem não lembra. A questão fala assim: Maria presenteou seus netos Ariel, de 16 anos, certo? E Beatriz, de 12,
com a quantia de R$ 1.260, dividida em partes inversamente proporcionais às suas idades. A quantia recebida por Beatriz em reais foi... Então, vamos lá. Quando você tem uma divisão inversamente proporcional, você tem que lembrar que o menor valor vai ficar com a maior parte. Ou seja, o neto de 12 anos, que é mais novo que o de 16, vai ficar com a maior parcela dos 1.260. Isso toda vez acontece quando for inversamente. Quando for diretamente proporcional, aí mantém normal. O de menor valor vai ficar com a menor parte. O maior valor vai ficar com a maior parte, certo? Então vamos comprovar isso. Como que a gente faz? Por exemplo, eu vou fazer assim: Ariel, eu vou representar por A, e Beatriz, eu vou representar por B. Se eu pegar a soma, a parte de A mais a parte de B, vai dar o total de R$ 1.260. Então, nós temos isso aqui. O problema fala que essa sequência aqui e essa sequência aqui, elas são inversamente proporcionais. Sendo assim, como que eu vou construir o problema? Você vai pegar o A, a primeira parte, e você divide pela primeira parte, pelo inverso da primeira parte da outra sequência. Então, veja. Eu peguei a primeira parte aqui, que é A, você divide pelo inverso da primeira parte da outra sequência, porque é uma divisão inversamente proporcional. Isso é igual, você vai pegar a segunda parte, que é o B, e você divide pelo inverso da segunda parte, o inverso de 12, que é 1 sobre 12. Então, quando for inversamente, é assim que você monta. E isso vai ser igual. Aí nós vamos usar uma propriedade. Depois que você chegou aqui, nós vamos pegar a soma em cima e nós vamos pegar a soma embaixo. Então, você vai ter isso aqui, ó. A mais B dividido por 1 sobre 16 mais 1 sobre 12. Em cima, então, você sabe que é 1.260 sobre embaixo. Nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Nós temos que tirar o MMC. Então, nós vamos tirar o mínimo entre 16 e 12. Vamos lá. Posso dividir por 2. 16 por 2 é 8. 12 por 2 é 6. Continuo por 2. 8 por 2 é 4. 6 por 2 é 3. 4 eu divido por 2, fica 2. Fica o 3, você desce. Por 2 novamente fica 1, desce o 3. Por 3 fica 1. E aí você faz o produto. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 que multiplica 3 é 48. Então, o mínimo aqui foi 48. E muita gente esquece o que vem depois. Então, primeiro, você vai dividir
e depois você vai multiplicar. Então vai ficar 48 dividido por 16, nós sabemos que é 3. 3 vezes 1 é 3, mais 48 dividido por 12 é 4. 4 vezes 1 é 4. E aí você vai fazer 1.260 sobre 7 sobre 48. E aí nós temos ali uma divisão com frações. Como que a gente procede? Você vai manter a parte de cima, que é 1.260, e vai multiplicar pelo inverso da parte de baixo. Quando eu inverto 7 sobre 48, vai ficar 48 sobre 7. Correto? E aí agora a gente tem que fazer conta, tá? Se eu dividir 1.260 por 7, será que vai dar certo? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 1.260 por 7. 12 aqui fica 1, sobra 5, desce o 6. Aqui fica 8. 8 vezes 7, 56, 0. Desce o 0, 0. Então vai ficar 180 vezes 48. E aí, só para a gente ganhar tempo aqui, 180 vezes 48 vai dar 8.640. Aqui nós achamos a constante. E aí o problema pergunta, qual que é o valor que a Beatriz vai ficar? Então nós temos que fazer o cálculo somente da Beatriz, que é essa razão aqui, ó. Então o que a gente faz? A gente pega essa razão, B dividido por 1 sobre 12, e você iguala a constante que nós encontramos. Então, isso é igual a 8.640. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 sobre 12 e eu vou passar multiplicando com 8.640. É isso que eu vou fazer. Então, eu peguei 1 sobre 12, passei multiplicando com 8.640. Qual vai ser a conclusão? A gente tem que dividir 8.640 por 12. Então, você vai achar 720. Então, a Beatriz, ela ficou com a parcela de R$ 720 do total de 1.260, que é maior com o que sobrou para o outro neto. Tá certo? Então, quando você tem divisão em partes inversamente proporcionais, dá um pouquinho mais de trabalho, tá certo? Bárbara, não existe, eles seguem a risca, tá? Se eles mudarem isso, a gente anula a questão. Posso usar a regra de 3. Tem que tomar cuidado, Carla, mas em alguns momentos ali pode. Mas é melhor seguir aquele roteiro aqui que a gente fez. Então, Bruna, quando é assim, gente, quem está falando da regra de 3, quando é diretamente proporcional, é super tranquilo. Agora, quando é inversamente, toma cuidado, tá? Porque tem as regras e pode dar problema. Mas a notícia boa é que a banca gosta mais de números diretamente proporcionais. Vamos lá. Vamos prosseguindo a nossa vida. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Questão 14. Olha só. A questão 14 é semelhante a uma que nós já fizemos. O problema fala a razão. Então você já sabe. Quando falar razão, estamos falando em divisão. A divisão entre o número de funcionários recém-contratados
e o número de funcionários que já atuavam em uma certa empresa é de 1 para 4. Então, peraí, nós temos os funcionários recém-contratados, que eu vou chamar por X, e os funcionários que já atuavam na empresa, que eu vou chamar por Y. E o problema fala dessa razão, X sobre Y é igual a 1/4. Não foi isso que o problema diz? Tá aí, ó. E o problema fala, sabendo-se que, após a contratação, a empresa possui ao todo 150 funcionários. Então, a gente monta a segunda equação. O total dos recém-contratados mais o total que já estava na empresa é igual a 155. É isso que o problema diz. Então, aqui nós temos as duas equações, certo? Temos aqui as duas equações. E aí vamos ver a pergunta do problema. Então, a diferença entre o número de funcionários que já estavam na empresa pelo número de funcionários recém-contratados vai ser igual. Então, nós temos que achar tanto X quanto Y. Se você lembrar, o que a gente fez naquela questão que se parece com essa? Nós pegamos ali a equação que tem uma igualdade entre razões e multiplicamos em cima e embaixo por uma constante. E quando a gente faz isso, isso nos permite dividir. Então aqui você tem que x é igual a k e que y é igual a 4k. O x ali, ó, 1 vezes k é k, não? Então ficou só k. E aí depois você vem aqui e substitui, ó. No lugar do x você coloca k, mais no lugar do y você coloca 4k. Isso é igual a 155. Então vamos lá. 1k mais 4k é o mesmo que 5k, que é igual a 155. Passo o 5 dividindo, k é igual a 155 dividido por 5. Efetuando essa divisão, você vai ver que o k vai ser igual a 31. A constante é igual a 31. Como nós temos que achar os dois valores, x então é 31 e o y vai ser 4 vezes o 31. Y vai ser igual 31 vezes 4, se você fizer as contas, 124. O total de funcionários que já estavam na empresa, 124. E o total de pessoas que foram recém-contratadas, 31. O problema pede a diferença, y menos x. 124 menos o 31, você vai achar 93. Alternativa C. Tá certo? Então veja que foi a mesma coisa da outra questão. Tá? Só mudou o contexto. Tá certo? Maravilha. Vamos pegar aqui a próxima. A próxima é a mesma coisa. Olha só. A diferença, né? Então, é uma coisa menos outra. A diferença entre dois números é 50. Nós não sabemos que números são esses. Então, vou colocar aqui, ó. X menos y é igual a 50. E aí ele fala, sabendo-se que eles são proporcionais aos números 8 e 3. Teve uma questão hoje mesmo, eu recordei com você o que é uma proporção.
igualdade entre razões. Se ele está falando que a gente vai montar uma proporção, então eu vou colocar aqui, ó, x está para y, assim como 8 está para 3. Aí ele pergunta, determinar esses números. Veja, caímos na mesma situação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação que tem uma igualdade entre razões, eu vou multiplicar aqui por uma constante, e com isso você vai poder separar. X é igual a 8K, Y é igual a 3K. E aí você vem aqui e substitui. No lugar do X, você coloca 8K menos, no lugar do Y, você coloca 3K. Isso é igual a 50. E aí você faz a diferença. 8 menos 3, 5K, que é igual a 50. Pega o 5 que está multiplicando, passa dividindo. K é igual a 50 sobre 5. Você vai concluir que a constante é 10. Achamos com isso o valor da constante. Como nós temos que achar x e y, então a gente vem aqui e coloca. X é igual a 8 vezes 10. X é igual a 80. Y é igual a 3 vezes 10. Y é igual a 30. Então, pelas alternativas, bate com a letra C. Tá certo? Maravilha, gente. Fizemos aí a questão de número 15. Então, veja, nós fizemos aí 3 questões com esse padrão, certo? Que você tem as duas equações. Pega a equação que tem uma igualdade entre razões, multiplica pela constante, tá certo? Maravilha. Bem-vindo, amado Cristiano. Estamos aqui com uma chuva imensa, aqui no sítio, aqui no Vale do Silício, tem que falar assim. Mas vamos lá, gente. Fizemos aqui a questão, qualquer coisa, comenta aí. Vamos pegar a próxima questão aqui. Ó, a próxima questão, para quem não lembra, nós vamos falar de números diretamente proporcionais. Então vamos lá, a questão vai falar assim. Marcos vai dividir a quantia de R$ 5.600 entre os seus 3 filhos de forma diretamente proporcional. Nós já fizemos aquela questão que nós recordamos quando é que são inversamente proporcionais. Agora vai ser diretamente proporcional. A idade de cada um. Se as idades dos seus filhos são 5, 7 e 8, então a quantia que o filho mais novo vai receber é igual. Então vamos lá, nós não sabemos a quantia de cada filho. Eu vou chamar de A, B e C. Se eu pegar a quantia de um filho mais a quantia do outro mais a quantia do terceiro, essa soma nós sabemos que vai ser 5.600. E aí o problema está falando aqui, ó, nós temos a sequência ABC e nós temos a sequência que são as idades 5, 7 e 8. O problema fala que as duas sequências são diretamente proporcionais. Para quem não lembra, a gente vai ver que é muito mais simples do que quando são inversamente proporcionais. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o primeiro valor da primeira sequência e você divide pelo primeiro valor da segunda sequência.
Você pega o segundo valor da primeira sequência e divide pelo segundo valor da segunda sequência. E aí você pega o terceiro valor da primeira sequência e divide pelo terceiro valor da segunda sequência. E aí agora você aplica a propriedade. Você vai colocar a soma em cima, A mais B mais C, e você vai colocar a soma embaixo. 5 mais 7 mais 8. Lembra que lá nos números inversamente proporcionais a gente tinha uma soma de frações? Então aqui, ó, a soma em cima vai ficar 5.600 sobre a soma embaixo vai ficar 20. E aí você vai fazer, ó, vou cortar um zerinho aqui, 560 dividido por 2. Fazendo essa conta, você vai achar 280. Esse valor aí é a nossa constante. Agora, qual é a pergunta do problema? Ele quer saber quanto que o filho mais novo vai ficar. O filho mais novo tem 5 anos. O outro tem 7, o outro tem 8. Então, você vai pegar essa razão, A sobre 5, e vai igualar a constante que nós encontramos. Só isso. E aí você passa o 5 multiplicando. A é igual a 5 vezes 280. Se você multiplicar aí, vamos fazer a conta aqui, ó. 280 vezes o 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40, vão 4. 5 vezes 2 é 10, com 4 é 14. Ou seja, o filho mais novo, ele vai ficar com R$ 1.400 do total de 5.600. Então, isso bate exatamente com a letra C. Tá certo? Maravilha! E com isso, então, agora, a gente fez essa questão de números diretamente proporcionais, e aí você recordou o mecanismo. E como eu disse, a banca gosta muito mais de números diretamente do que números inversamente. Muito bem. Vamos então para a nossa próxima questão, que vai dizer o seguinte. Essa próxima questão, ela vai trabalhar com regra de 3 composta, que é outra pedida muito boa. A questão fala assim: 3 máquinas iguais, trabalhando no mesmo ritmo e simultaneamente, produzem 1.500 unidades de determinado produto em exatamente 1h30 de trabalho. Então eu vou parar aqui no trabalho. Vamos começar a identificar o que nós chamamos de grandezas. Para ser uma regra de 3 composta, tem que ter no mínimo 3. Então vamos ver aqui, ó. O primeiro caso que nós temos são as máquinas, certo? O segundo caso que nós temos são os produtos. E o terceiro caso aqui é o tempo. Então vamos ver aqui, ó. Vamos voltar. O problema fala 3 máquinas iguais. Então vou colocar 3 aqui. Trabalhando no mesmo ritmo e simultaneamente produzem 1.500 produtos. Vamos deixar aqui. Num tempo de 1h30. Vou colocar assim, ó, 1h30 minutos. Isso aqui é o mesmo que 90 minutos. Aí você pode falar assim, por que é 90 minutos? 1 hora é 60 minutos, mais os 30 minutos, 90. Vamos transformar tudo assim, que vai ser mais fácil. Agora a gente continua o problema.
Para produzir 3.000 unidades do mesmo produto, então agora aqui vai ser 3.000. Nas mesmas condições de trabalho, é esperado que apenas 2 dessas máquinas, então agora são 2 máquinas, realizassem o serviço em no mínimo, aí nós vamos achar o tempo. Quando você trabalha a regra de 3 compostas, são 3 partes que você precisa se preocupar. A primeira parte é a montagem, como eu fiz aqui. Normalmente não tem peguinha. Às vezes, uma ou outra questão. Mas normalmente é você pegar as questões, as informações e fazer essa montagem aqui. Mas a segunda etapa, que é o que a gente vai fazer agora, é onde o cuidado maior que você tem que ter. Tá certo? Então vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Você tem que pegar, deixa eu já pegar uma outra cor aqui. Você tem que pegar a razão que tem a incógnita e você vai relacionar com as outras, de 2 em 2. Então você pega a razão que tem a incógnita e relaciona com as outras. Por exemplo, vamos lá. A gente tem que saber se de 2 em 2 elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É o que a gente tem que fazer. Bom, para produzir 1.500 produtos, foram gastos 90 minutos, certo? Aí o patrão chega lá e fala, gente, agora nós vamos produzir 3.000 produtos. Você acha que nós vamos gastar mais ou menos tempo? Mais tempo, concorda? Então a gente aumentou o número de produtos, o nosso tempo também aumenta. Se as setinhas estão para o mesmo sentido, tanto faz para cima ou para baixo, mas elas estão no mesmo sentido, é porque elas são diretamente proporcionais. Certo? Agora, nós vamos relacionar máquinas e tempo. Olha só, 3 máquinas fazem todo o trabalho em 90 minutos. Se eu tenho agora 2 máquinas, né? Eu diminuí aqui, ó. Se eu tenho agora 2 máquinas, você acha que vai gastar mais ou menos tempo? Vai gastar mais tempo, certo? Agora você percebe que nós temos uma setinha para baixo e outra para cima. Quando elas são opostas, é porque eles são inversamente proporcionais. Então, esse é o cuidado que você tem que ter na segunda etapa, essa análise. Você sempre vai pegar a razão que tem a incógnita e vai relacionar com as outras, tá certo? E agora vem a terceira e última etapa, que é onde você encontra o valor do x. Então, você vai pegar a razão que tem o x, 90 sobre x, deixa ela quieta, e você vai pegar as outras. Por exemplo, a razão ali, produtos, ela é diretamente proporcional. Então, você vai deixar ela do jeito que está. 1.500 sobre 3.000, e aí você coloca vezes. A razão máquinas, ela é inversamente, então a gente tem que inverter. Então ali nós temos 3 sobre 2, você vai colocar 2 sobre 3. E aí a gente vai fazer essa conta. Eu vou colocar aqui 90 sobre x. Será que dá para a gente aqui simplificar? Olha só, 1.500 com 3.000, se você dividir 3.000 por 1.500, dá 2. Então, aqui em cima fica 1, aqui fica 2. Então, sobrou isso aqui, ó. 1 sobre 2 vezes 2/3. E aí você vai ter isso aqui, ó. 90
sobre x, que vai ser igual. Posso cortar o 2 com 2, fica 1, fica 1. E aí você faz 1 vezes 1, que é 1, sobre 1 vezes 3, que é 3. E aí como que a gente vai concluir isso aqui? Você tem aqui a igualdade entre razões. Nós vamos multiplicar em cruz. X vezes 1 é x. 3 vezes 90 é 270 minutos. Quando você olha para as alternativas, ele volta para horas. Ou seja, 1 hora é 60 minutos. Se eu pensar aqui em 4 horas, isso é 240 minutos, certo? 60 vezes 4. Então, o 270 vai ser 4 horas, que é 240 minutos, e sobra 30. 4 horas e 30 minutos. E aí vamos ficar aqui com a letra D. Tá certo? Maravilha, gente? Show de bola. Deu certo aqui? Deu para entender? Eu acho que já deu para você recordar muita coisa hoje. Tem que tomar um remédio. Me conta aqui se deu para recordar algumas coisas, por gentileza. Eu acho que por hoje tá bom. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai fazer. A gente estende ali um pouco mais, tá de manhã, tá mais fresco. Só comenta aqui, pessoal, por gentileza, se você conseguiu aí. Falamos de números inversamente, diretamente, regra de 3 composta, probleminha de razão e proporção, que você tem que multiplicar a constante, frações, falamos de porcentagem, número decimal, muita coisa importante, certo? Maravilha, gente. Bom, acredito que tenha dado tudo certo. Então eu vou finalizar aqui a aula, tá certo? Eu vou finalizar aqui. Obrigado, Daniela. É porque tem um delay aqui, né? É interessante a gente ir acostumando com isso. Maravilha, Bárbara. Gente, é muita informação, mas a gente vai pontuando, fazendo exercício, você vai vendo um detalhezinho ou outro, você vai lembrando e vai dando tudo certo. Belezinha, gente? Eu vou ali ver se eu tomo um remédio também, porque minha garganta tá agora explodindo. Então amanhã, 10 horas da manhã, depois eu vou mandando lá nos grupos, né, recordando. Nós vamos aí fazer mais outra aula. Vamos fazer mais uma bateria de questões dessa lista aí, tá certo? Maravilha, Marinalda. Show de bola, gente. Ó, compartilhem, curtam. Se você for colocar ali no seu Instagram, me marca e assim você vai me ajudando, tá certo? Manda, pode deixar, Marinalda. Eu vou mandar lá. Vamos que vamos, gente. E, além desse concurso, tem muito concurso pela frente, tá certo? Tamo junto e até a próxima.